Minha amiga e meu amigo, eu achei um texto nas redes sociais que não tem autoria, mas eu achei ele muito pertinente e eu queria lê-lo para que você prestasse muita atenção. É um texto que toca em algumas verdades que, se um homem branco lê, vai ser mal interpretado. Por essa razão, eu uso a minha condição de cidadão preto para ler esse texto. E essa mensagem que eu vou passar é a mensagem de um homem preto para os homens brancos desse país. Preste muita atenção nesse texto. São graves as minhas deficiências. Nasci branco, e quem nasce branco já é considerado racista, mesmo não sendo. Nasci em uma família pobre, mas trabalhadora, então sou burguês. Estudei com afinco e seriedade. Venci pelos meus próprios meios, sem roubar, sem trapacear ninguém. Não voto para a esquerda, o que me torna fascista. Sou heterossexual, o que me torna homofóbico. Valorizo minha identidade e minha cultura, o que me torna xenófobo. Acredito que macho e fêmea da espécie Homo sapiens foram, na maioria das vezes, grandes parceiros e mutuamente responsáveis pelo sucesso da espécie, o que me torna misógino. Eu gostaria de viver em segurança e ver criminosos na prisão, o que me torna um torturador. Quero que respeitem minha maneira de pensar e minha crença e não me façam pensar que o anormal é normalmente relativo e que me transforma em um opressor. Penso que os subsídios acabam com o esforço de trabalhar e minam a dignidade das pessoas. Por isso, sou insensível. Acredito que cada um deve ser recompensado de acordo com sua produtividade, mérito e capacidade, o que me torna um egoísta e antissocial. Eu fui educado em valores e princípios, o que me torna um oponente do bem-estar social. Acredito em Deus, logo, sou um fundamentalista religioso. Creio que as vítimas dos estupradores, dos ladrões, estelionatários deveriam ser indenizados pelo Estado e os culpados presos. Pagassem pela dívida, que os culpados presos pagassem pela dívida, não tivesse auxílio para suas famílias, indulto para ir para casa, habeas corpus, tornozeleira, mas trabalhassem para pagar as suas custódias, sua roupa, água, luz e comida. Então, sou considerado preconceituoso e contrário aos direitos humanos por pensar assim. Essa é uma pequena e breve visão da minha má reputação. Mas pelo menos tenho certeza de que somos vários. Eu e, se você também tem essa má reputação, compartilhe. Do jeito que as coisas andam, ser um cidadão de bem será considerado crime. Agradeço a todos meus amigos e conhecidos que ainda se atrevem a se relacionar comigo, apesar de todas as minhas falhas. Fecha aspas. Esse texto, minha amiga e meu amigo,
não tem autoria. Eu queria muito saber quem é o autor desse texto, até para fazer um elogio. Mas é um texto desabafo de um homem branco. E quer que eu fale uma coisa? Ele está coberto de razão. O homem hétero e branco na nossa sociedade é visto como um pária, é visto como um leproso, excluído e sem direitos. Há direitos para gays, há direito para pretos, há direitos para anão, há direito para indígenas, há direitos para mulheres, mas hétero, homem, branco, não há. Homem branco, na nossa sociedade brasileira, meu amigo, minha amiga, não tem o direito nem de viver. Talvez é por essa razão, por medo de incompreensões, que esse texto é apócrifo, não tem autoria. Mas é a síntese da realidade. É o retrato fiel do que vivemos hoje. Eu sou preto, de família preta, de origem quilombola, no município de São Mateus, norte do estado do Espírito Santo. Eu poderia estar surfando nessas benécias que os governos de esquerda tentam nos dar, mas do que adianta eu, preto, estar relativamente bem ou aparentemente bem, se o meu vizinho ao lado, branco e hétero, está lascado, excluído, sofrendo, humilhado, tratado como um cidadão de quinta categoria? Esse festival de aparentes benesses que eles dão para os mais variados segmentos da sociedade é o claro objetivo de destruir a sociedade brasileira, destruir a família, dividir a nação. Porque uma família dividida, uma nação dividida, é fácil de ser manipulada. O grande problema do Brasil é de origem. O Brasil foi descoberto por acaso em 1500, passou a ser povoado em 1532, ou seja, o Brasil tem quase 500 anos de existência. Quase 500 anos de existência como uma nação. E o nosso grande problema é falta de identidade de nação. Nós não temos identidade. Para que nós tivéssemos o espírito de identidade de nação, era preciso, lamentavelmente, mas é o caminho, que nós passássemos por várias guerras recentes, atacando ou sendo atacado. De preferência, sendo atacado, porque une o povo se une. Agora, quando a gente vive um Brasil que finge que está tudo bem, quando não está, não ganha identidade. Ao não ganhar identidade, os inimigos, picaretas, velhacos de plantão, que são a classe política, sobretudo de esquerda, eles veem aí uma oportunidade de partilhar, dividir a nação brasileira. E é o que está acontecendo. A nação brasileira está completamente dividida. A esquerda, o PT, o lulismo, joga preto contra branco, rico contra pobre, velho contra novo, católico contra evangélico. Enfim, joga um contra o outro, cria um bolsão de inimigos, ao mesmo tempo que finge ser amigo de todos, quando na verdade é inimigo, manipulador. É por essa razão, minha amiga e meu amigo, olha só, recado de um homem preto para os homens brancos. Levante, reclame, não tenha medo de mostrar a sua cara. Critique com ordem e decência, critique. Vocês estão perdendo espaço. Vocês estão perdendo espaço de uma maneira injusta. Repito, vou repetir, para não esquecer. Quem é hétero e branco na sociedade brasileira não tem vez. É um escravo sem corrente. Então é preciso levantar, é preciso criticar, é preciso não aceitar essas falsas políticas sociais que beneficiam uns em detrimento de outros, que beneficia o preto com o sacrifício do branco, sobre a falsa argumentação de que os brancos têm uma dívida histórica com os pretos
Ninguém tem dívida histórica comigo. Quer seja preto, quer seja branco, quer seja indígena, quer seja amarelo. Não tem. Eu sou de uma geração, eu tenho 57 anos. Preto. Filho de pai separado. 6 irmãos. Criado na favela. Ninguém me deve nada. Os meus antepassados sofreram. E muito. Mas a mim ninguém deve. Eu tenho transporte escolar, eu tive transporte escolar, eu tive alimentação, tive escola perto de casa. É bem verdade que para a gente é um pouco mais difícil? Difícil é, impossível não. É bem verdade que um cidadão abastado precisa matar um leão por mês com arco e flecha para sobreviver, enquanto eu, como preto, tenho que matar um leão por dia para sobreviver. E a unha? Tenho, mas isso é da natureza de um país que ainda não se encontrou como nação. Não é sacrificando os héteros, os brancos, os ricos, que vai resolver o meu problema. Não, vai criar um vício. Eu me acho um cara vitorioso, de onde saí, por onde passei e onde cheguei. E cheguei pelos meus méritos. E um preto de verdade chega em local de destaque pelos seus méritos. E não por esmola disfarçada de projeto social de governos viciantes e canalhas. Preto que se preza, acorda de manhã, vai trabalhar, no final do dia, no final da tarde, chega em casa, faz o lanche, toma um banho e desce para a faculdade, para a universidade, para a escola, para buscar o seu local de destaque na sociedade via a tábua da salvação, que é a educação, a informação. Por quê? Quem tem informação tem poder. Então, os pretos que se prezam não devem ter apegos a esse tipo de benesses se elas vêm com sacrifício dos irmãos brancos. E um outro detalhe: por mais que o governo te dê, essa oferta é uma pequeninha parte do muito que ele rouba de você. É preciso levantar a cabeça, é preciso olhar para frente e para o alto. E meus irmãos brancos, levante. Quando eu falo levantar, eu não falo tacar fogo em patrimônio público, usar capuz, não é a Ku Klux Klan. Não. É um travar de um embate ideológico, defendendo um ponto de vista. Porque a cultura que nós temos que adotar não é a defesa do preto, ou a defesa do branco, ou a defesa do indígena. Não, é a nação brasileira. É brigar para que a vida de todos melhore. Todos. E não uns. Esse é o caminho. Se nós queremos verdadeiramente uma nação forte e justa, esse é o caminho. Se a gente quer uma sociedade integrada, independente da cor, do sexo, da religião, da posição social, esse é o caminho. Lembre-se, minha amiga e meu amigo, para Deus não existe raça preta, não existe raça branca ou raça amarela. O que existe é raça humana. Esse é o recado de um homem preto para os homens brancos desse Brasil.